Oi, gente, nosso 6º episódio do nosso Mãe Sem Escalas. Eu, Nath, Lala Rebelo e Cami do Mala de Mãe. Estamos aqui hoje para falar de um assunto que eu acho que vai interessar muita gente. Que hoje não vai ser bate-papo, vai ser um assunto prático sobre acessórios que a gente usa com os bebês e com as crianças em viagens. A bagunça. Olha a bagunça, né? Se alguém falar que consegue manter isso tudo organizado, realmente nos ensina. Tem muita coisa. Eu recebo muitas perguntas, meninas, acredito que vocês também, de como organizar a viagem. Então, vou começar minha primeira pergunta. O que vocês acham que é imprescindível para a gente levar nas viagens com crianças, bebês? Bebês que vocês não têm mais, mas quem sabe... Vamos começar pela mala, que eu acho que é assim, o ponto que as mães ficam com aquele frio na barriga, sabe? Levar coisa de mais, levar coisa de menos. E se... Vai que neva. Aí quando você vê, você tá com o seu armário inteiro dentro da mala. Você gosta de fazer mala, Camila? Eu amo, gente. Por que será, né? Não é mala de mãe à toa. Eu amo de paixão. E eu descobri que eu amava arrumar mala depois de algumas viagens fazendo ela toda errada, entendeu? Então, e eu falo pras pessoas, é um caminho sem volta. Quando você entende o que é uma mala inteligente, quando você entende que dá pra ser prático, não tem como. Assim, eu me incomodo demais se eu tô levando mais de uma mala, porque eu sei que não precisa, sabe? Então eu criei algumas regrinhas, assim, para as minhas malas, que hoje eu uso em todas as viagens e que fazem toda a diferença. Uma delas, que até é um assunto um pouco polêmico, que tem gente que ama e tem gente que odeia, que são os organizadores. Por exemplo, aqui temos, ó, pra quem tá ouvindo no Spotify, não tá vendo a imagem, mas no YouTube a gente tá mostrando. A gente vai descrever tudo que a gente vai mostrar. Organizador, um kit organizador de malas. Com vários tamanhos. Com vários tamanhos, tem de vários tipos. Então, por exemplo, eu trouxe hoje o de algodão. Ele é um organizador mais molinho, sabe? Mais maleável. Muita gente prefere até por conta do peso da mala. É o que eu prefiro. Exatamente, mas tem também os de couro, que são mais estruturados, que são os meus preferidos. Tem outros mais simples, enfim. O que eu acho que faz diferença no organizador é que você consegue deixar a sua mala inteligente de acordo com a viagem que você vai fazer. Então, por exemplo, a gente fez uma viagem de carro pela Alemanha, pulando de hotel a cada 1 ou 2 dias. Era uma mala que eu ia ter que ficar abrindo e fechando, tira coisa, põe coisa. Precisa ser uma coisa específica. Imagina isso sem organizador, gente. Eu não sei como as pessoas fazem, honestamente. Eu acho que é um caminho sem volta. Eu confesso que no começo eu não amava organizador de viagem, mas eu aprendi a viajar com isso. Hoje eu não viajo sem. Nem meu marido, nem meus filhos. Cada um tem o seu escritinho lá. Ricardo, Lala, Vini, todo mundo tem o seu e a gente viaja super bem. A mala continua organizada até o fim, né? Exato. E vocês acham que amassa a roupa, os organizadores de mala? Pelo contrário, eu sinto que assim, no organizador, você coloca a roupa do jeito que ela vai chegar, sabe? É diferente daquela mala toda solta, que a roupa vai pra um lado, vai pro outro, mexe a mala, esmaga ali no meio das coisas, entendeu? Tem o sapato que é mais duro, que tá em cima do vestido mole, entendeu? No organizador isso não acontece, então eu acho que é o oposto do que as pessoas pensam, talvez porque tem que dobrar mais pra caber, mas ela chega daquele jeitinho que você organizou. E... da forma que você organizou, né? É muito libertador você chegar no quarto, só abrir a mala, saber onde tá seu maiô, né? Você chega já querendo ir pra piscina, ou tá faltando um casaco, você já sabe onde tá, é simples, você não vai desmontar aquela mala inteira, o quarto não fica uma zona, né? Então acho que ajuda pra organizar a mala, ajuda na hora de desmontar a mala no hotel, só tira, põe ali no armário, demora 2 minutos, tá tudo organizado. E vocês acham que assim, a pergunta que nem tava no script, mas por exemplo, ajuda evitar peso na mala, de alguma forma desse sentido, limita? Porque a gente fica preocupada com essa questão de peso em mala, né? O que não cabe aí eu não levo. Bom ponto. Isso. E às vezes você faz assim, então, por exemplo, nessa viagem da Alemanha, eu vou ter 5 cidades, então um organizador para cada cidade. Tá ali. Então eu já sei que eu preciso de 3 looks,
estão 3 looks aqui. Não tem, mas esse look vai ficar tão lindo, esse look combina. Mas tem. esse... Não tem, tá aqui. Uma boa tática. Se não cabe, não leva. Perfeito. É um limitador à força. E que sempre funciona, sabe? E também tem outra coisa, né? As pessoas vão fazendo a mala naquele pensamento de se, como se elas estivessem indo pra Marte. Então, assim, se eu não levar tudo que eu posso ter chega a lá, vai ter que comprar uma possibilidade coisinha de precisar... Esquece, as pessoas têm filhos em outros lugares. Ninguém aqui tá indo pra um destino hiper, sabe, assim? E quando vocês tinham bebê, pra lavar mamadeiras, o que vocês levavam? Então, ó, eu trouxe aqui ainda, né? a caixa Conta! Pra quem não tá vendo, ela trouxe a mochila com trouxe tá a mochila. Pro aeroporto. Ó, mostra, ela vai sair daqui direto pro aeroporto. Na verdade, isso vai dentro da mala grande, né? Mas, ó, pra quem tem filho que usa mamadeira, temos aqui um escorredor de mamadeira portátil. Eu usei muito isso. Olha, eu uso isso, lógico. Isso aqui você chega num hotel, você faz ali no hotel, no apartamento, você faz o seu cantinho da limpeza da mamadeira. Aqui vem, ó, uma escova e aqui pra você... O secador. O secador é ótimo, o escorredor. Eu já usei isso até em aeroporto, assim, voos muito longos, pra você não levar 4 mamadeiras pra cada um. Eu levava já a mamadeira com a água, o pozinho, né, naquele potinho que eu acho que a gente nem trouxe. Devia ter trazido. Um potinho com as divisórias da quantidade de leite, só misturava na água. Precisou lavar, eu ia ou no banheiro do avião mesmo, ou do aeroporto, lavava lá. Eu ainda colocava aqui um potezinho assim com menos de 100 ml de detergente. Então tava sempre comigo também, não precisava esperar chegar em lugar nenhum. E super adianta, assim, ajuda muito. E falando em detergente, esses frascos de silicone... já levei neles, inclusive. Pode ser também de outro material, mas esses de silicone são bem práticos, até porque eles grudam no espelho. Tem a ventosa, no box também gruda. E aí eu coloco nesses, dá pra pôr shampoo, condicionador, mas eu uso muito pra colocar detergente e sabão pra lavar roupa. Isso. Não que eu viaje achando que eu vou lavar roupa. Inclusive, isso é alguma coisa que tem gente que viaja pra lavar mais roupa e tem gente que leva pra não lavar. Mas sempre tem que levar o sabão, independente se tá querendo lavar ou não, né? Eu levo muito o sabão porque... Todas as minhas malas, uma das regrinhas que eu fiz foi a regrinha dos 7 dias. Então, minha mala nunca passa de 7 dias. E a gente costuma fazer viagens longas, né? Então, todo dezembro, janeiro e julho, a gente viaja o mês inteiro. Então, eu não vou levar uma mala para 30 dias para 5 pessoas. Não faz nenhum sentido. Então, eu levo. Gente, eu vou contar um perrengue. Eu nem ia falar, não. Mas você sabe que eu já confundi. Às vezes, me bate a Dolly... E eu esqueço as coisas. Eu já confundi o sabão com detergente. E dei banho na criança com detergente. Eu nunca mais botei detergente aqui. Porque foi justamente na hora de colocar a plaquinha detergente, sabão, eu troquei. Aí, de repente, eu comecei a achar que tinha uma consistência muito diferente. Não, o próprio detergente... Falei, tem alguma coisa estranha aqui. Depois eu falei, meu Deus, eu troquei. Aí eu nunca mais botei detergente. Detergente eu não levo. Só fiquem atentos. Só fiquem atentos. Isso ajuda bastante. Né? Sem dúvida. Isso ajuda tanto pra lavar mamadeira, nas mães ou levar pouca quantidade de líquido. Não, e se você quiser levar mala de mão, isso aqui pode, né? Não é 100 ml. Não, é 100 ml total na mala de mão. Ou pode ser. Imagina, pode ser cada um, pode, né? Então também pode. Então isso é muito bom. E outra coisa que eu não sei como vocês costumam fazer, mas é que eu acho que é uma dica boa. Eu viajo, a gente viaja desde muito bebezinhos com eles, né? Então, com 3 meses, eu ainda esterilizava a mamadeira e chupeta. E era sempre uma questão, né? Falava, leva aquele de micro-ondas. Sim, mas não tem micro-ondas sempre no quarto, dependendo do hotel, não tem. E aí, o que eu fazia? Se não dava certo esse do micro-ondas, né? Que são uns saquinhos que você coloca. Pra esterilizar no micro-ondas. Pra esterilizar no micro-ondas. Não é difícil de achar, tem da Vente, tem até de outras marcas. Até no Mercado Livre dá pra encontrar. Mas eu também fazia chaleira, sabe? Chaleira elétrica. Sim, que tem no fervia quarto. a água lá e jogava as chupetas dentro. E era tava isso. Tudo certo. Tava tudo certo. Esterilizar até 6 meses. Nem isso, né? Porque depois que você começa a colocar mais no Começa a comer, a gente assopra a colherzinha. Não dá. Pega as coisas do chão. E hoje em dia tem aqueles, tipo um lencinho umedecido de chupeta. É sempre bom andar com aquilo também. Uma coisa que eu sempre tenho na bolsa, o lenço umedecido. Até hoje, né? Até hoje. Mesmo quando eu tô sem criança, até pra mim, eu também sempre tenho. É bem útil. Eu faço caca o tempo inteiro. Eu derrubo café na mesa. Não, ela derruba mesmo, gente. A gente tá aqui há 2 horas, ela derruba umas 4 vezes. 3 cafés, ó. Tem até água aqui, cuidado. Exato. Tirei a
a minha taça. E até que vocês mencionaram o wipes, tem o wipes desinfetante, assim, né? Eu usei muito na pandemia, eu era louca do wipes desinfetante, do Lysol, passava em tudo, assim. Mas até hoje eu acho útil. Eu tenho menina, né? Então, menina para ir ao banheiro demanda um pouco mais do que menino. Precisa sentar, exatamente. E aí, o que eu faço? Eu passo o wipes desinfetante e aí eu coloco também um protetor de assento. De papel. De papel também, compra na farmácia mesmo, tem no Mercado Livre, mas isso é uma coisa que também tá sempre na minha bolsa, esse kitzinho, que daí quando a Valen quer ir ao banheiro, fica super fácil de organizar. E aí você leva no avião, até perguntando, já emendando na pergunta, o que você acha que é essencial pro avião? Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Distração. Assim, e aí eu acho que também vai variando de idade para idade, né? Distração temos aqui. Distração temos. Feito por você. Eu até montei. Hoje, né, eu lancei uma collab que eu fiz com a Brincando Juntos, mas a ideia é justamente essa: ter distrações para afastar das telas, né? Pra garantir mais tempo. Porque mesmo as telas, uma hora cansa, dependendo do tamanho. 15 horas de voo, haja tela. Haja tela, então haja bateria, haja filme, tudo. E não é legal também, né? A criança ficar desde o segundo que entra, porque depois da tela nada mais vence. Então eu sempre faço isso. Eu levo essas distrações, levo sempre uma lembrancinha, uma coisa boba, porque eles ficam super animados, já criou essa memória afetiva, eles sabem que eles vão ganhar uma lembrancinha. E isso vai distraindo. Quando eu vejo que assim, tá bom, já esgotamos tudo, daí eu vou pra tela. Porque a tela geralmente vai até o fim do voo. É muito difícil competir com ela depois que você deu o iPad, né? É verdade. Até trouxe aqui. Você vai mostrar o kit? Não, acho que não. Acho que a ideia mesmo é distrações. Então vai. Um kit cheio de ideias de distrações. Maravilhoso. E tem que pensar assim, não pode ser nada muito pequenininho, porque cai no avião é um desespero. Não pode ser nada muito barulhento, porque é super desagradável, né? Então você tem bebezinho, quer levar aqueles brinquedinhos que fazem um monte de barulho. Não Não dá. Tipo, você faz a de educação. Então, o que eu costumo levar, né? Por exemplo, esse brinquedo aqui é um fidget toys, pra quem não tá vendo. Ele é como se fosse um quebra-cabeça. A criança precisa organizar as bolinhas da mesma cor e passando assim, isso também dura bastante tempo. Caderno, caneta. Canetinha, massinha salva. Nesse kit aqui eu coloquei massinha de EVA de 12 cores diferentes, com já chama espátula. Atenção o colorido, né? Exatamente. Adesivo também, eles adoram fazer colagem. E adesivo até pra bebê, tá? A partir de 1 ano e meio já pega na mãozinha e já quer colocar em todos os lugares. É super legal. Tem adesivo até pra janela, né? É super legal. Ama livro de atividades. Exato. Eu chego assim numa livraria, no Mercado Livre, eu escrevo assim, livro de atividades, 365 atividades. E você sabe que esses livros têm até de destinos específicos. Quando eu fui pra Grécia, eu achei o da Grécia. Legal. Então era um livro de atividades com várias curiosidades legais, todo temático, assim, sabe? Muito legal. E o Grécia tablet, antiga. que é sempre, eu até trouxe um tablet aqui, com essa capa gigante. Tão Eles importante adoram, vocês né? terem um tablet anti-queda. É isso. E que pare também, né? Pra criança conseguir brincar, assistir, sem ficar com isso tão na cara. Você sabe que esse negócio da capa é importante de verdade. Teve uma viagem que a gente fez. Esse aqui é o personalizado, ó, Vini. Eu acho que era só a Valen nessa viagem que a gente fez, que eu levei o iPad sem proteção, mirim total. E aí eu apoiei o iPad em cima de uma mala, meu marido não viu, andou com a mala, ele passou com o carrinho de mala em cima do iPad, assim, ó. Putz, quebrou o vidro. O iPad, ele quebrou o vidro, não, o iPad fez assim, tipo, ele virou um V. Porque no meio da viagem? Novo agora. No meio não, no começo, amor, no aeroporto, indo pra viagem. Mas ó. Gente, pânico. E aí eu trouxe também um fone, porque é importante ter, eu acho muito importante ter um fone apropriado pro tamanho da criança, né? Tipo, esse, gente, é aquele fone que vai na cabeça inteira, é o headphone, né? O headphone, porque eu acho que para mais fácil no ouvido da criança. Não, esse aqui é de criança, mas... A Valen até hoje não consegue usar aquele do machuca, do avião mesmo, do né? avião mesmo. Toda hora cai, exatamente. Esse eu acho ótimo, é um fone de criança, mas tem uns de adulto, assim, headphone também, que serve nas crianças. Super. Porque eu tenho mas é bem fácil encontrar infantil. A agonia de gente que assiste filme alto. Adulto, ou se tem. Tem muito. Eu tento ensinar, assim, antes de usarem fone, assistiam no mudo. Depois que colocaram o volume, é com fone. Eu tenho mais agonia daquele passageiro que abre a janela quando tá tudo escuro. E aí ele abre a janela e a criança acorda. Eu falo assim, gente, não é possível. Agora você cuida, tá bom, amor? Eu vou deixar com você. Aí a criança acorda com aquela luz na cara. Nem fone salva. Lala, me fala um pouquinho. E essa almofada que você já falou várias vezes sobre ela, ela funciona como encosto no braço? Como é que funciona? Essa almofada é uma ideia
simples, tão original, gente. É uma almofada de braço de avião. Não estamos falando de business class. Exatamente, gente. A vida como ela é. Estamos falando de classe econômica. Quem está indo de business não precisa levar almofada. Não precisa. Eu tô falando de econômica e de quem não senta naqueles assentos que tem o braço fixo, tipo de primeira fileira. Categoria premium, a mas business você sabe premium. que ela é útil mesmo nesses casos, porque ela abre, né? Ela abre. Então, assim, nesse formato, isso aqui é pra você colocar no braço do avião. E aí, ótimo, se você tem um bebê de colo, você apoia o bebê nisso, em cima de você. Você não fica preso, gente. Isso que ajuda demais quando o bebê vai no colo. E ajuda também as crianças sozinhas. Eu coloco... E eles encostam ele também. Eles encostam e ajudam bastante. Né? Só pra descrever quem não tá vendo, né? Na verdade, ela nada mais é do que um travesseirinho que você junta, fecha os botõezinhos e ela fica tipo uma rosca, um rolinho. Né? Mas substitui um travesseiro. Substitui porque abre. Porque você abre os botõezinhos dessa almofada, que é da meu kit de viagem. Sim. E vira um travesseiro normal. Ótimo. Ela é grandinha, eu acho, assim, né? Tipo, é um volume. Mas é que pra mim, na minha conta, levar esse volume... E o que eu faço nesses casos? Eu também levo em todas e os 3 gostam, então eu levo 3 dessa. Mas eu sempre monto assim, cada um leva a sua mochilinha. E dentro da mochilinha é a responsabilidade de cada um, assim, vai ficar pra trás se não carregar, sabe? Tanto que tem viagens que o Dudu fala, eu prefiro não levar nada dessa vez, porque ele não quer carregar a mochila dele. Ele sabe que ele vai ter que carregar e o aí, próprio nesse caso, peso. ele não leva mesmo. Mas como vai na mochilinha deles, então vai, tipo, as distraçõezinhas, essa almofada, cabe super. Teve uma viagem que eles se empolgaram com a mesadinha deles, compraram um monte de coisa, não tinha mais onde colocar. O que eu fiz? Eu peguei as 3 e coloquei naquele saco a vácuo. Porque isso daí é uma ela coisa ficou que eu sempre levo. muito fina e eu coloquei na minha mala de mão. Sabe assim? Saco a vácuo salva, principalmente para viagens de inverno, que tem os casacos mais pesados. O problema é que muitas vezes as pessoas me perguntam assim, você vai botar o saco a vácuo e na hora de você ir embora? Porque eu falei, só pedir um aspirador no hotel. Ou aspirador, ou mesmo o meu kit de viagem, dá pra apertar, mas meu kit de viagem, os sacos deles já vem com a bombinha. Perfeito, então eu sabia, sempre levo, sempre levo. Isso é bem legal. Dá um jeitinho, a almofada de pé, que eu acho que é almofada fundamental, de pé. gente. Quem vai encher a almofada de pé é Camila. Eu tô acostumada a encher 3. As pessoas sempre perguntam, como você faz pra encher isso? Eu vou mostrar pra vocês. Vão conversando enquanto eu encho. Eu sempre recebo essa pergunta de como que enche a boia? Como que enche a almofada inflável? Gente, com a boca! Como vocês costumam fazer, né? E essa almofada inflável para pés, ela é também econômica, gente. É econômica. Você não tá falando de business, né? Mas ajuda muito. Ela faz com que o assento pareça uma caminha, porque você... O assento pareça uma caminha, que aí a criança consegue esticar o pé, até adulto, inclusive. Só precisa, gente, ficar atento a certas companhias aéreas que não permitem o uso dessa almofada a bordo. Eu não sabia. Tem algumas que não deixam... Eu não sei se não pode mesmo, ou se é porque a parte elétrica do assento fica embaixo e eles não permitem que coloque esse bloqueio ali. Mas normalmente, gente, ela tá enchendo mesmo. Ela tá enchendo, ela é atleta. Atleta? Ela é atleta. Mas ele realmente serve muito. Agora, por exemplo, isso também, né, gente, é limitado até uma idade, né? Porque não a criança passou de uma determinada altura, não consegue mais deitar com o extensor de pé. Tem adulto que usa, minha mãe ama. Então tira uma foto, amiga, e me mostra, porque eu não tô conseguindo... Não consegue. Não, ela ama usar, mas com a perninha dobrada, né? Não, então é porque dá pra você, mesmo adulto, não é pra virar uma cama, mas você põe as pernas por cima, assim, sabe? Mas aí você não fica incomodada, a perna fica muito em cima? Não, tem gente que não gosta, mas como um apoio, tipo, você tem onde pôr a perna, sabe? Eu tô querendo falar, parei no meio. Mas dá pra gente porque mostrar. Para as crianças vira caminha mesmo. Agora, pra nós adultos... Pra bebê vira caminha mesmo. Pra criança vira um berço praticamente, né? Pra criança vira caminha... Pra bebê vira caminha mesmo. Pra criança maior é mais um apoio. Eu acho útil, inclusive... Eu tô falando bem longe daqui. Eu acho útil, inclusive... pra quando cai pecinha, brinquedo, aquilo fica, tipo, protegido, entendeu? Ainda mais eu coloco 3, nada cai mais. Vira um sofá. Vira um sofazão, assim, tipo, eles ficam hiper confortáveis. E pra adulto, eu não sei, sabe aquela posição que você tenta colocar o pé em algum lugar? Não tem aquela parte de baixo? Ele, inclusive, ele tem eu até abri aqui. Ele tem 2 saídas. Você não precisa abrir, você não precisa encher ele inteiro.
Você pode encher só nessa altura aqui, ó, que foi o que eu enchi. Ou você pode encher só essa altura aqui. Então dá super pra adulto também. Minha mãe adora isso. E vocês já viram gente enchendo isso aqui na saída, de ar sim. do avião? Eles fazem isso? Sim, faz assim, ó. Ah, boa! Coloca o avião pra soprar. Coloca o avião pra soprar. Mas é super factível, assim. Isso eu que encho. Meus filhos não enchem ainda. Eu encho dos 3, às vezes eu divido com o marido. Mas é super tranquilo. E isso eu acho fundamental, assim. Muda muito. Isso daí foi um grande divisor de águas pra mim. Eu não usava. Sim. Eu usei agora na última viagem. E ajudou muito. Principalmente pra voo noturno, que vocês adoram. É isso que eu ia falar. Gente, eu traio. Mas ele ajuda. A pessoa não gosta. Adoram. É uma palavra forte. Acho que ninguém adora o voo, né? A não sei quando Só se for de executiva, exatamente. Não, gente, e a gente se empolgou aqui com todos os produtos que a gente queria falar, mas a gente vai fazer uma listinha, tá? Vamos deixar na legenda, tanto aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, pra ficar fácil de vocês identificarem, né? O que é cada coisa. E a mochila, é importante ter uma boa mochila. Claro. A mochila, por exemplo, eu amo esses modelos que você consegue abrir bem pra cavucar lá dentro. Com vários bolsos. Que tem bolso aqui, coisa fácil, meio arsenal, assim, de guerra. Tinha uma que tinha até berço. Isso não sei legal. Se você já viu. Tipo uma que tinha um berço atrás. Que o encosto uma cestinha. Vira um trocador. É bem legal, mas o meu ponto principal da mochila ela precisa ser útil ao longo da viagem também, pra gente não precisar levar várias coisas. Então, a mochila que eu levo no avião é sempre a que eu vou usar no passeio, sabe? A minha também. Mas olha só, a mochila, ela não me impede de levar mala de mão. Eu levo a mochila com esses apetrechos, mas eu também levo mala de mão. Quando eu faço isso... Pra roupas extras. Eu não faço isso em todas as viagens, mas quando eu levo as duas coisas, eu procuro organizar de forma que a mochila, já que vai ficar no meu pé, eu deixar tudo aquilo que eu sei que eu vou usar durante o voo. E na mala de mão, aquilo que talvez eu vá usar. Uma roupa extra. Uma roupa extra, ou sei lá, aquela bolsa que você não quis despachar. Entendeu? Aí fica lá porque vai ficar em cima. E aí talvez eu nem precise pegar. Mas realmente eu levo os dois. E potes térmicos? Eu trouxe o pote térmico porque, eu não sei, tipo, pra quem não sabe, a crianças até 2 anos não tem direito à refeição no avião, na maioria das companhias aéreas. Quando você não compra o assento, né? Quando você não compra o assento, a criança que pode ir no colo, ela não tem direito oficialmente, na maioria das companhias aéreas, de ter a refeição. E mesmo se a criança come, às vezes eu gosto de colocar um lanchinho, mesmo que os meus já pagam assento. Aí eu coloco, por exemplo, um macarrão ou cenourinha, alguma coisa assim pra consumir durante a viagem no pote térmico. Mas muitas vezes essa criança recebe ou uma papinha ou porque sobrou uma comida, mas oficialmente não está na conta. E assim, esse pote térmico, ele é útil, inclusive, durante a viagem, né? Então, dependendo da fase da criança, introdução alimentar, isso é uma coisa que você vai continuar usando. E até pra frutinha cortadinha, cansei de levar pra parque, sabe? Com frutinha dentro. Eu uso muito pote térmico, sabe pra quê? Pra colocar o famoso feijão, vapsa. Porque qualquer lugar que eu vou, independente eu sempre levo feijão. Então, eu esquento em casa é ótimo, né? Eu esquento onde eu estiver, no hotel, no apartamento, coloco aí no pote térmico e onde eu estiver, eu peço um franguinho, uma cenourinha, coloco com feijão e dá tudo certo. Feijão. E pote térmico é muito importante. Pra mim, eu sou assim, a dona de chegar no café da manhã com pote térmico. E pedir pra Porque esquentar. eu chego no hotel, a gente toma o café da manhã e eu vou sair pra praia, pro passeio, eu quero levar o lanchinho, então eu vou lá, levo meu pote térmico com o lanchinho das Maravilhosa. Nossa, Lala chique. Lala chique. Mesmo, eu acho que é legal a gente otimizar tudo, né? Então, pensar aqui que pode ser útil pra viagem, não levar só pro avião. E mesmo, tipo, essas distrações que a gente comentou com as crianças, elas são úteis pra restaurante, elas são úteis pra aqueles momentos que você quer ficar um pouquinho no quarto, dar um relax, a criança já tá acelerada, distrai ela também. E, de novo, você consegue substituir tela por uma coisa um pouquinho mais lúdica. Isso, acho que falamos sobre tudo, né? Quer dizer, sobre tudo não, nem metade do que a gente gostaria de falar, mas acho que já conseguimos aqui dar um bom overview de coisas que a gente acha essencial na bagagem para levar com crianças. É isso, gente. Vou deixar a listinha pra vocês, acho importante a gente fazer uma pra listinha, facilitar. Isso, pra facilitar. E também botar onde que a gente encontra, né? Eu acho que é legal a gente falar sobre isso. O link, porque a gente fala organizador de mala, mas se você colocar lá no Google, vai vir vários, né? Eu acho legal as marcas que a gente indica. As marcas que a gente indica. Eu acho bacana a gente falar, porque são coisas que a gente usa mesmo, né? Que estão presentes no nosso dia a dia. Sim, eu fiz até um e-book que tem todas essas dicas também. Ai, maravilhoso. Porque, né, é muita dica. São muitos coisa, voos, né? vocês São sabem. Muitos voos, né? Então, eu acho que assim a gente vai conseguindo... Mas eu continuo achando que o voo noturno é melhor.
Eu também. A Camila não. 2 contra 1. Então, pra gente encerrar, agora Camila vai fazer pergunta pra Lala. Gente, eu não sei qual é a pergunta. Se ela já passou perrengue no avião. A gente gastou tanto tempo trazendo as coisas. Vamos lá. Você já passou apuros em um avião com um filho mais agitado, alguém que reclamou ou fez alguma coisa? Eu já. Uma volta terrível. Sim, e olha, eu acho que meus filhos são bem tranquilos em avião, mas tinha uma pessoa que desde o início que ela entrou naquele avião, ela estava destinada a encher a paciência de qualquer pessoa que tivesse criança atrás dela. Então ela fez comentários ridículos. Altos, altos, falando, ai, que horror viajar com criança. Criança mal educada. E assim, e o Miguel era um bebê de colo ainda. E assim, numa hora, ele pegou, assim, sabe quando encostou na mão? Eu juro que eu estava fazendo de tudo. Ele pegou... Não, e parece que o clima toma conta, né? E eu comecei a ficar nervosa e passa pra criança. E aí, quando o Miguel tava no colo, ele era um bebê de colo. Ele encostou, assim, sabe quando encostou no cabelo? A mulher deu um tum pra trás, assim, com a cadeira. Ela voltou a cadeira que bateu na cara do Miguel, assim. Não, aí uma realmente... coisa assim. Aí eu fiquei, assim, absurda. Aí o meu filho tava incomodado e pegou e encostou na mulher. Aí essa mulher levantou no meio do avião, falando assim, essa mulher essa criança, primeiro ela começou a botar a culpa na criança, aí eu acho que ela viu que não ia dar certo, ela começou a falar que a gente tinha agredido essa mulher. Meu Deus, que pânico! E que ia nos processar por agressão no meio do avião, do voo. Mas o voo já tinha decolado? Já. Foi, assim, um horror. A mulher foi no banheiro mancando, porque o meu filho chutou a cadeira. E, assim, de verdade, eu entendo que tenha crianças que fiquem muito agitadas. E que é incômodo. E que eu entendo o lado do passageiro que gostaria de dormir e não consegue. Eu também gostaria de dormir e não consigo. Mas o problema o filho é meu. Mas, neste caso, ela já entrou ali preparada para brigar com alguma criança. E eles estavam realmente, assim... calmos, e era um bebê. O Miguel era um bebê. De colo. Gente, que pânico. Foi horrível, eu fiquei assim com muito medo, saí desse voo, fiz até reunião com o advogado. Porque Mas o que você fez na hora que ela tava berrando? A gente fica sem ação, né? Ação, Eu acho que hoje... Tá acontecendo isso comigo? Quando eu Aí você vai tomar banho, você já sabe todas as respostas. Quando eu lembro da cena, eu falo, gente, eu devia ter falado isso, falado aquilo. E na hora eu fiquei assim, eu só queria ir em paz, porque o avião inteiro olhando pra mim. Mas assim, você vê que era uma mulher tosca, sabe? Porque até assim, quando eu abri o pote de comida e ela viu, ela fez um comentário assim, ai, viajar na classe econômica com gente pobre que traz até comida a bordo, sabe? Olha, assim, gente... Então assim, não era uma pessoa normal. O problema era 100% ela, claramente. Claramente, mas assim, eu fiquei muito nervosa, assim. Foi essa a situação... né? Mas eles costumam ser muito tranquilos. A gente sempre conversa antes de entrar no avião e faz combinados do que pode, não pode, como que age dentro do avião. Mas essa é uma pergunta muito interessante. Não tá no script, mas fala você também, Cami, algum perrengue de avião que você já tenha passado? E como você resolveu? Eu nunca passei por nada parecido com esse, ou pelo menos não reparei, que meu marido fala que eu abstraio. E eu sou uma pessoa que sou bem preocupada com hoje, né? Tipo, questão de educação, vai ligar o tablet alto, vai assistir o volume de joguinho, acho super chato, ficar encostando o pé na cadeira da frente, eu sou bem chata com isso. Mas bebê chorando, ou eles mesmos, né? Se chorarem, tiverem algum problema, assim, pode se incomodar o quanto for. É como se não fosse eu sinto muito, assim. Vocês vão ter que saber lidar. Todo mundo que já foi criança então, faz parte. E teve um voo que o Joca ele foi um bebê que ele chorou 24 horas por dia por 1 ano, assim. Ele não dormia, nossa, eu fiz vários exames, era um negócio que a gente não entendia, sabe? E uma das viagens foi isso, um voo a gente tava indo pra Europa, não lembro agora, mas era um voo muito longo. Ele chorou o voo inteiro. Chegou uma hora que eu já não tava mais aguentando, assim, eu fui com ele pro banheiro, sabe? Eu falei, bom, pelo menos as pessoas vão dormir minimamente. Vamos ficar aqui junto, eu fico com você, sabe? Foi a única vez que eu falei... acho que agora a gente tá exagerando, filho. Mesmo você, como um bebê, deveria parar um pouco de chorar. Mas eu não tive nenhum problema. Ninguém que destratou a gente, que graças a Deus, porque também eu sou bem brava. Eu tive uma questão que a gente nem falou aqui, mas é importante também. Tem que levar uns remedinhos na mala de mão, né? Um alíviozinho, uma Novalgina, um termômetro. Uma vez eu fiz um voo Paris-Rio sem nada disso. E não é que um dos meninos começou a ter um febrão no meio do voo?
Ai, que Quando chato. entrou no voo, ele tava meio, eu tô me sentindo meio mole. Eu falei, é cansaço, que é aqueles voos à noite, então a gente ficou o dia inteiro andando e pegou o voo à noite. Falei, é cansaço. Gente, daqui a pouco eu boto a mão nele, ele tá pelando. E não tinha um remédio, não tinha absolutamente nada. Sim. E aí daqui a pouco começou a vomitar. E é impressionante como uma criança, ela tá bem e daqui a 3, 4 horas o estado dela muda completamente. Sim, sim. E aí ainda faltava do tipo umas 10 horas de voo, umas 8 horas de voo. Aí eu comecei a perguntar para as pessoas se elas tinham um remédio, um antitérmico, alguma coisa. E aí acho que uma das pessoas tinha e me deu. Só que assim, tinha muito pouco, não dava dosagem suficiente que dava para dar para ele. Então eu fui assim, aquela viagem a farmacinha é essencial. Acho que é tema até para um próximo, mas a farmacinha é essencial. Vamos falar de farmacinhas. Muito bom, nosso 6º episódio. Acessem lá no YouTube, no Spotify. Estamos no Instagram, não esqueçam de seguir o Mãe Sem Escalas. Mandem dicas, sugestões. A gente está fazendo esse projeto com todo carinho para vocês. E hoje a gente trouxe bem aqui as ideias na prática mesmo, para vocês verem também que a gente passa perrengue, tá? A gente mostra as coisas boas, mas também tem perrengue. A gente traz as soluções. Mas a gente traz as soluções. Então, fiquem com a gente. Muito obrigada. Obrigada. Mais um brinde. Beijo. Bela Dona vai, pode térmico, pode térmico.